Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 8 de fevereiro, segunda-feira, turma do horário AB Manhã. Nosso intuito hoje é começar a ver a padronização sobre as formas de representação dos desenhos técnicos dentro, né, do documento final do projeto, digamos assim. Então, quando você desenvolve um equipamento, um mecanismo, um produto final, e você precisa fazer o detalhamento técnico das partes, componentes das peças, existe toda uma normativa para você poder fazer isso de uma forma padronizada. Por que o padrão? Porque muitas vezes a documentação, ela não é uma anotação que você mesmo irá ver posteriormente. Até mesmo se você for olhar depois de um certo período de tempo, você pode não lembrar de algumas caracterizações específicas. Então, a padronização ela é fundamental para quem vai ler aquele desenho. Todo esse material que nós estamos discutindo hoje, eu já deixei ele disponível no AVA, já deixei até aberto aqui na sala. Então, se a gente entrar aqui na nossa turma de segunda-feira, por exemplo, segunda-feira bem manhã, quando a gente olhar aqui, é uma coisa interessante. Isso aqui é o material da aula de hoje, né? Eu vou mostrar para vocês conforme a gente for caminhando a aula, fiquem tranquilos. Eu coloquei duas pastinhas aqui fora, elas mostram primeiramente o papel milimetrado, então tem como vocês baixarem aí, caso alguém queira, né, o papel milimetrado para fazer o trabalho, o desenho à mão livre. Eu deixei tanto em Word aí quanto em PDF, quem puder imprimir, senão um papel em branco, sem problema nenhum, você consegue desenvolver a atividade da mesma forma, tá? E coloquei também todas as normativas associadas ao desenho mecânico, né? Ao desenho técnico, vamos falar assim. Então, são todas as normas regulamentadoras brasileiras que falam essa parte de padronização de desenho. Isso aqui é uma coisa muito interessante para vocês sempre pesquisarem, sempre olharem. E uma outra coisa muito interessante, talvez muitos alunos não saibam, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre representação desenho técnico nas formas. Então, a NBR 10067. Você clicando aqui, você vai já ter acesso a ela. Você vai ver que ela vai baixar aí, tá? Mas se eu pegar aqui, ó, se eu for dentro do Unifor Online, isso aqui é a nossa turma, né? Se eu vier aqui em Biblioteca Digital, fazer uma pesquisa, você na sua casa, eu vou colocar aqui NBR 10067, né? Buscar. Você, como aluno da Unifor, você tem acesso a todas as normas regulamentadoras brasileiras. Então, você clica aqui, ver mais, né? Ó. Só um instante. Tem ela aqui, você vai acertar os termos de condições, ela não é para replicar, né? Ela é apenas para conhecimento técnico. E ela vem lá, né? Associada à Fundação Edson Queiroz, na nossa universidade. Então, você tem acesso a toda a normativa, tá? É bem interessante, já deixei elas disponíveis para vocês também dentro do AVA, mas qualquer norma que vocês precisem pesquisar, dentro da biblioteca ela está disponível de forma digital para vocês, ok? Então, tem elas aqui, a gente pode ir acessando a qualquer momento aí durante o caminhar. Então, hoje nós vamos falar sobre as vistas. Vamos lá? Primeiramente, existem duas formas de você representar um objeto, tá? Ele pode vir na perspectiva, né? Aonde é um modo que você observa o elemento. Muitas vezes falam que vou fazer um esboço, um croquis dele, né? Então ele pode vir dentro de uma geometria espacial, onde você já vê o plano, né, de profundidade, a questão geométrica dele, e tem a representação mais detalhada, que seriam as vistas ortográficas, onde você vai usar vistas específicas para fazer o completo detalhamento do elemento. Ou seja, se eu for detalhar essa lateral, eu vou colocar essa lateral numa vista, onde eu vejo todas essas arestas, o posicionamento delas, angulações e proporções entre elas, tá? Então, existem características de representação. Ah, professor, qual das duas é certa ou errada? As duas são certas. Logicamente, para serem certas, tem a forma certa de você usá-las, né? Questão das vistas ortográficas, posicionamentos, questão da perspectiva, proporção, tá? Mas sempre a perspectiva, ela é uma vista auxiliar,
que é uma vista auxiliar? Ela traz algumas informações que facilitam a interpretação das vistas. Então, tecnicamente, o que a gente fala na norma, o que a gente coloca dentro do desenho técnico, é sempre se apropriar ou se orientar pelas vistas ortográficas, querendo ou não, dependendo do projetista ou do projeto, você pode ter uma vista em perspectiva ou em isometria para auxiliar a interpretação do desenho. Ok? A representação dentro do plano espacial do objeto, né, tridimensional, é por meio de desenhos bidimensionais. Então, quando a gente olha as vistas elas não mais são do que rebatimentos, como se fossem as sombras, que a gente fala, né, daquela geometria projetada num plano, num papel ou no ponto de expressão. Ela foi desenvolvida, essa técnica, né, por Gaspar Monge, lá no século XIX, aqui, denominada de geometria descritiva, né? Considera os planos verticais e horizontais prolongados, além de suas interseções. Então, você tem aqui dois prolongamentos, eu tenho um plano, né? Ele chama de vertical, né? E o plano horizontal, horizonte, né? E aí, onde eu pego, horizontal, desculpe, vertical, e aí eu faço o prolongamento desses planos até que os mesmos se interceptem, né? Então, não existe um ponto de interceptação entre eles. Seria o ponto zero ali, tá? Como mostra as figuras dimensionais do espaço, 4 ângulos chamados de diedro. Então, nós temos 4 posicionamentos, são os 4 diedros, né? Aqui onde a gente tem a primeira imagem, seria o primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto diedro, tá? Para que são utilizados esses diedros? Porque a partir do posicionamento que você faz a sua peça e o posicionamento dos planos em relação à sua peça, é que vai gerar a projeção correta da sua peça. Como assim? Dependendo da posição que você estiver, você vai ter uma forma de projeção distinta. E existe diferença isso nos dias a dias? Sim, né? Utilizando os principais princípios, né, da geometria descritiva, pode-se, através de figuras planas, representar formas especiais, utilizando rebatimento de qualquer em um dos 4 diedros. Entretanto, precisa de uma norma, precisa de um direcionamento, né? Para viabilizar o desenvolvimento industrial e facilitar o exercício de engenharia, foi necessário normalizar uma linguagem, né, a nível internacional, para facilitar, né, tudo isso. Assim, a partir dos princípios da geometria descritiva e as normas de desenho técnico, né, foram determinados que o primeiro e o terceiro diedro como os posicionamentos universais de representação. Então, existem 2 formas de você receber um desenho técnico. Ele é apresentado no primeiro diedro ou ele é representado no terceiro diedro, tá? Professor, por que isso? Não tem o porquê. Alguns fazem nomenclatura ao terceiro diedro, nós vamos dizer o porquê, e outros ao primeiro diedro. Em função de representação, os dois trabalham praticamente no mesmo princípio. O que vai mudar é o posicionamento das vistas, tá? Usando o uso de um ou outro sistema, dependendo de normas adotadas de cada país. Por exemplo, Estados Unidos é mais difundido o uso do terceiro diedro, né? Já a gente nos países europeus, primeiro diedro. Então, no Brasil, a gente vai trabalhar com primeiro diedro. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, pessoal. Quando você vai representar um desenho, existe o posicionamento em função desses elementos. Então tudo que tem no Brasil, ele está no primeiro diedro? Não. Tudo que é feito no Brasil tem que ser representado no primeiro diedro. Mas você pode, por exemplo, comprar um equipamento hoje lá na sua empresa, esse equipamento vem importado de uma outra região do mundo e a documentação técnica dele que chegar pode estar representada no terceiro diedro, ok? Aqui eu coloquei uns exemplozinhos muito interessantes, eu acabei não comentando em cima. Como que eu sei que um desenho técnico ele está no primeiro ou no terceiro diedro? É justamente em função da representação aqui do cone, tá? Eu acabei fechando aqui a norma, essa nomenclatura tem explicada também dentro da norma. Então, a primeira projeção, primeira coisa que a gente tem que entender para a leitura de todo e qualquer desenho. O Brasil, não só o Brasil, vários países, o nosso padrão de leitura, ele é de cima para baixo, esquerda para direita, né? Então, a gente sempre pega o canto superior esquerdo para começar a ler qualquer texto, correto? Então, a leitura desse documento sempre ele vai ser da
esquerda para a direita. Então, você vai ver aqui, ó, primeiro diedro vem primeiro o cone, depois a vista lateral. Já no sistema de terceiro diedro, vem primeiro a vista, depois a geometria do cone, tá? Então, isso é o que representa dentro do desenho técnico, ele está representado na primeira ou no primeiro ou no terceiro diedro. Temos aqui no dimensionamento uma representação técnica de um eixo, representado aqui ó, na legenda, tá vendo aqui embaixo? No primeiro diedro. Temos um segundo eixo aqui representado, tá? Nas vistas, seções, no primeiro diedro. Então, na legenda, pessoal, vem descrito para a gente sempre todo o detalhamento técnico. A gente vai aprender sobre legendas ainda mais para frente, mas a legenda é o carimbo do projeto, onde tem todas as informações técnicas referentes a esse elemento. Aí as representações que tem na peça são representações técnicas específicas da peça. Então vem um detalhamento técnico da peça, aqui vem um detalhamento técnico do conjunto. Então aqui nós temos primeiro diedro. Eu coloquei um desenhozinho aqui representado no terceiro diedro. Ah, professor, mas se eu olhar aqui, é a mesma coisa. Os dois têm a vista das peças, tem os cortes, tem as cotas, sim. Mas em questão de posicionamento é o que vai fazer a diferença. Primeiramente, como que é denominado a caracterização do diedro? Como assim? Em questão de posicionamento. Quando a gente fala em primeiro diedro, a gente sempre vai colocar na seguinte ordem de observação. Primeiro, nós temos aqui, nós somos o observador. Entre nós, o segundo elemento vai ser a peça. E o terceiro, o plano. Então, sempre vai ter observador, peça, plano. Tá? A peça vai estar entre o observador e o plano. Por que isso? Ele representa a geometria no plano em função do rebatimento da peça. É a sombra, como eu falei para vocês, né? Então, o observador olhando este objeto, que tem uma geometria espacial, né, de volume, mas quando eu observo ele nessa posição e vejo a geometria que ele gera, eu represento nesse plano de projeção a geometria que eu enxergo dessa posição. Tá, o que muda para o terceiro diedro? No terceiro diedro, eu vou voltar, eu não coloquei essa imagem aqui, mas aqui dá para explicar. Quando você vem para o terceiro diedro, que é essa parte aqui de baixo, veja que vai estar observador, plano, peça. Então, a projeção que aparece no plano, ele vai dar diferenças em função das projeções do primeiro diedro. Tá? Porque aqui no primeiro diedro nós temos observador, peça, plano. Já no terceiro diedro nós temos observador, plano, peça. Tá? Para você detalhar o seu objeto, você vai imaginar ele dentro de uma caixa, por exemplo, tá? Ele fechado ali, onde eu tenho 6 faces. Por que 6 faces? As 4 laterais, frontal, lateral esquerda, direita e vista oposta, que é o que está na frente, superior e inferior. Legal. Sempre que a gente ver a peça no plano espacial, a gente vai pensar nessa sequência, independente da vista que eu esteja. Sempre vai estar observador, peça, plano. Então, por exemplo, se nós estamos vendo esse mesmo objeto nessa direção, a projeção dele aqui, ele vem aqui dessa forma. Se eu quero projetar essa lateral aqui, ó, aonde está o meu mouse em ponteiro vermelho passando, se eu pensar em observador, peça, plano, eu vou estar olhando a minha peça do lado esquerdo. Então, vai ser observador do lado esquerdo, peça e o plano do lado direito. Então, a observação desse lado esquerdo estará representada do lado direito. Mesma coisa se eu estiver olhando, por exemplo, em cima da minha peça. Se eu pegar a minha peça e olhar por cima, observador, peça, plano. Então, a projeção que eu olho superiormente à minha peça está no plano inferior. Consequentemente, a vista superior está embaixo. Se a gente pegar aqui esse quadrado, essa caixa, e abrir ela, o que nós vamos ter aqui? A representação no primeiro diedro. Então, por exemplo, vista frontal é a vista representada do objeto. Alguém lembra lá o que é a vista frontal? Ou, vou reformular a pergunta. Como determinar a vista frontal? Alguém lembra desse porquê?
Como eu escolho a vista frontal de uma peça? Alguém sabe? Legal, quando tem mais É informação. que detalha melhor a peça, professor? Exatamente. Aqui traz o maior número de informações da peça. Legal, isso mesmo. Vamos pensar aqui, se a gente olhar aqui na nossa peça, mas essa peça aqui, como eu vou saber qual tem mais informação? Uma dica muito simples. Se eu observar nessa vista aqui, eu vejo uma, duas, três, quatro, cinco arestas, né? Que eu vou ver isso aqui, ó. Tá? Se eu observar essa vista aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis arestas. Essa aqui, cinco. Todas as demais, vocês vão ver cinco. Essa você vai ver seis. Então, veja que ela traz um maior detalhamento. Mas nem sempre você vai usar essa regrinha. Muitas vezes pode ter um furo representado de melhor forma aqui. Então, a vista frontal é aquela que traz a melhor detalhamento do objeto, né? Ok? Então, ele pegou aqui como vista frontal. Então, se ele for aqui para a direita e observar a peça, ele vai ver aqui o lado direito da peça. Mas esse lado direito da peça ele está projetado aonde? Porque tem observador, peça, plano. Então, eu estaria lá do lado esquerdo. Pessoal, que minha câmera está invertida, né? Eu estou falando aqui, então não olhe para minha mão, olhe para a tela, porque necessariamente o meu lado direito é o lado direito correto, eu acho, de vocês. Está espelhada a minha imagem. Então, quando eu olho aqui, eu esqueci de corrigir isso aí, eu tinha corrigido para outra aula. Quando você olha no lado esquerdo para a direita, ela está lá. O lado esquerdo está representado na direita. O lado direito está representado na esquerda. O superior, a vista superior, está representada embaixo. A vista inferior está representada em cima. E a vista oposta, o que é a vista oposta? Eu vou trocar só observador, peça, plano. Eu vou trocar o plano e observador de lados. Então, vai ser plano, observador, peça. É só o contrário. Ah, professora, ela fica sempre aqui do lado direito? Não, tem algumas que podem estar do lado esquerdo também, depende do melhor detalhamento da sua peça. Tá? A vista oposta, ela não tem lado, ela tem que vir na sequência da vista lateral. Ok? Aqui foi só o que a gente acabou de falar, e para ficar registrado, né? A projeção que aparece no plano, né? Plano vertical do primeiro diedro, sempre é chamada de vista de frente. Então, tá aqui. Tá? Então, essa vista do primeiro plano é a vista de frente. A elevação mostra a projeção frontal do objeto. A vista número 2, vista superior ou planta, né? Projeção do objeto visto por cima, visto por baixo, vista pela direita, vista pela esquerda, tá? E aí, para a gente entender essas nomenclaturas, é aquele velho textozinho que a gente fala, né? Que é o que falam lá nos vestibulares, falam nos concursos, qualquer escola dessas de preparatória fala. Pessoal, lembrem da regrinha, olho, vista de cima fica embaixo, vista de baixo fica em cima, vista da direita fica na esquerda, vista da esquerda fica na direita. É sempre o oposto, tranquilo? Então, e aí você vai ter. Pessoal, o que mudaria isso para o terceiro diedro? Quando você muda a projeção observador, plano, peça, o que vai inverter são o posicionamento das vistas. Então, por exemplo, se eu olhar a minha peça de cima, a projeção dela está no plano. E o plano está onde? Do lado que eu estou vendo, porque ele está entre o observador e a peça. Ou seja, a vista superior fica em cima, a vista inferior fica embaixo, a esquerda fica na esquerda e a direita na direita. Isso é no terceiro diedro. Tá? Nós trabalhamos no primeiro diedro. Ok? Qualquer dúvida, novamente, só chamar, abrir o áudio, falar sem problema algum, ok? Que vocês não podem ficar com dúvidas. Mas por que existe essa representação das vistas? O que é importante nelas e o que eu tenho que sempre me atentar em informações para que eu possa fazer a leitura correta dessa peça? Primeiramente, a geração das vistas, elas seguem uma mesma escala. Como assim escala? O professor nunca entende essa coisa de escala. Não. Escala é uma coisa, elas têm que seguir a mesma proporção. Então, quando eu pego aqui aquela mesma peça nossa, vista na vista frontal, qualquer outra vista dela que represente o detalhamento técnico dela tem que seguir as mesmas proporções. Como assim? As vistas, pessoal, elas servem para você poder ver o tamanho dos seus elementos. Então, por exemplo, o comprimento da nossa peça. O comprimento seria, ó, desses dois pontinhos vermelhos que eu fiz agora, né?
essa distânciazinha aqui, ó. Vou colocar a setinha aqui. Tô meio mal do mouse ainda, mas eu vou lembrar. Pronto. Seria esse distanciamento aqui, seria o comprimento, a largura da nossa, vamos chamar de comprimento da nossa peça, né? Aonde eu posso ver essa mesma medida de comprimento? Tanto na vista aqui, ó, superior, inferior, né, que está em cima, quanto na superior, que está aqui embaixo, ó. Né, ó. Então, aqui eu tenho o comprimento aqui da nossa peça. Então, veja que quando eu for fazer o meu desenho técnico, se eu for usar uma vista superior, se eu for usar uma vista inferior, ela tem que ser representada na mesma proporção da nossa peça. Em função de quê? Em funções da vista frontal. Então, a vista frontal é o que determina todos os parâmetros para as demais. Ah, professor, mas eu tenho espaço lá no papel, eu vou colocar a vista frontal num tamanho e a lateral em outra escala. Isso é errado, tá? Por quê? Quando você vê esse detalhamento, ele tem que ser representado no mesmo elemento onde ele estiver apresentado. Então, se eu fazer a medição desse comprimento aqui ou aqui em cima, os dois têm que ter a mesma proporção. A altura da nossa peça. A altura, deixa eu mudar a corzinha aqui. A altura da nossa peça está representada aqui na lateral em azul, né? Ó. De um lado e de outro aqui. Olha aí a altura da nossa peça. Ah, legal. Mas somente aqui eu vejo essa altura? Não. Nas vistas laterais, eu consigo ver aqui a altura da nossa peça. Vista oposta. Dificilmente a gente usa a vista oposta, pessoal. Muito difícil. Veja que nessas três vistas eu tenho a altura da nossa peça. Na vista superior, que está embaixo, eu consigo ver a altura da nossa peça? Não. Estou vendo ela de cima. Ah, mas se eu olhar de baixo, então, a vista inferior está aqui, eu vejo ela, a altura da nossa peça? Não. Como que nas duas vistas laterais eu também não vejo o comprimento da nossa peça, que seria essa chacota em vermelho, correto? Legal. E se eu quiser ver a profundidade da nossa peça? Como assim? Quanto ela tem, digamos assim, de profundidade? Eu tenho tanto na vista superior quanto nas vistas laterais. Então, eu consigo ver aqui a profundidade da nossa peça. Coisa que eu não... Informação, não é coisa, informação, né? Que eu não consigo ver aonde? Na vista frontal. A vista frontal não traz essa informação para a gente. Ok? Então, por isso é importante nós termos a representação das vistas na mesma proporção para que você possa representar o elemento. Vou falar duas informações interessantes e importantes, tá? Já já eu vou falar para vocês quais vistas utilizarem ou escolherem. Mas, por que? Ah, se eu tenho a representação da altura aqui e aqui, quando eu for fazer uma cotagem, nós vamos ter uma aula de cotagem mais para frente, eu coto nas duas? Não. Você tem a possibilidade de colocar nas duas, mas você, como projetista, vai ver qual será melhor representada no desenho e vai colocar. Então, pode haver desenhos que é melhor você expressar essa altura na vista lateral, e tem desenhos que fica melhor você expressar essa altura na vista frontal. E isso é uma decisão sua e projetista. O errado é você não representar a cota. Então, se eu não representar a altura nem na vista frontal, nem na lateral, e deixá-la ela oculta dentro do desenho, aí sim está errado. Mas aonde você vai representar, não importa se é na frontal, na lateral, porque aí ela traz esse detalhamento. Aí se for na inferior aqui, professor, eu posso... Mas a inferior não traz a altura dela. Cuidado. Tranquilo? Legal. Alguma dúvida até o momento? Só apagar aqui essas... Eu sei que muitas dessas informações vocês viram lá em desenho para engenharia, né? A gente vai fazer esse reforço aqui porque é importante para tomada de decisões que nós vamos fazer. Então, toda vez que eu for desenhar uma peça, professora, eu preciso fazer lá todas as vistas, inferior, superior, lateral esquerda, lateral direita e a vista oposta da minha peça. Tem aqui a nossa pecinha, está aqui as informações, as vistas. Não. Isso é uma decisão sua como projetista.
você vai usar as vistas necessárias para o completo detalhamento do objeto. O que você não pode é deixar de informar alguma geometria, tá? O leitor que vai interpretar aquele documento, aquele desenho, ele tem que ser capaz de, por meio das vistas, entender e compreender por completo a peça. Então, por exemplo, se a gente observar aqui, ó, essa nossa pecinha, temos a vista frontal dotada com essa vista, ela traz detalhamento aqui, ó, do furo, né, desse corte passante, esse rasgo aqui, na verdade. E aí, se eu for fazer as projeções laterais, vista esquerda que está na direita e a vista direita que está na esquerda, veja que tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita, elas têm a mesma representação, elas estão opostas, espelhadas, tudo bem. Mas o que tem de aresta visível, né, que são as bordas da peça, tanto numa lateral quanto na outra, são as mesmas. E veja que as vistas ocultas, que são as linhas pontilhadas, que tem em uma, tem na outra. Ou seja, então você não tem necessidade de representar as duas vistas. Basta você representar uma, que todas as informações que tem nela estão na outra também. Então, não necessariamente precisaria dessa vista lateral direita, que está representada na lateral esquerda. Se eu pegar a minha vista superior e minha vista frontal, o que diferencia da superior para a inferior? É apenas as arestas visíveis e as arestas ocultas. Se eu olhar minha peça por baixo, ela vai estar representando aqui, ó, o contorno, né, inferior dela, e esse ressalto que tem aqui em cima dela, ele fica oculto, ó, pontilhado, porque ele está escondido, correto? Mas se eu olhar minha peça de cima, eu consigo ver essa minha geometria aqui, ó, né, que o mouse está passando aí, vamos ligar aqui a luzinha. Como eu consigo ver o detalhamento aqui também desse rasgo. Esses mesmos detalhamentos estão na superior e na inferior. Só que na vista superior, ele está aparente e aqui ele está oculto. Ou seja, a vista superior traz mais informações do que a inferior. Tranquilo, Igor? Só conectar novamente aí que dá certo. Qualquer coisa tem a gravação, depois você vê essa parte que você perdeu. Fique à vontade aí. Então, quando você olha essa sequência, você tem qual vista tem o maior número de detalhes, talvez seria a vista mais apropriada a você escolher ali. Então, necessariamente, as informações que eu tenho na vista superior que está embaixo é as mesmas que eu tenho na superior que está na inferior que está em cima. Então, não tem necessidade dessa. E a vista oposta, como eu falei para vocês, dificilmente vai ser utilizada. Ela é muito rara, mas ela vem aqui para detalhar o objeto visto pelo outro lado da peça. Legal? E aí aqui eu trago nós traremos as informações de largura, altura e profundidade da peça. Vejam que a proporção de escala é a mesma. Então, a largura da peça aqui, ó, na vista frontal é a mesma da largura da peça na superior, que está representada ali a largura dela, ó. A altura da peça está representada tanto na vista frontal quanto na vista lateral. E a profundidade da peça está tanto na vista lateral quanto na vista superior. Então, existe uma proporção entre os elementos representados da peça. Ok? Uma coisa interessante, alguns alunos já me perguntaram, antigamente, pessoal, tinha também que representar essa distância entre as vistas, elas serem padronizadas. Hoje em dia, ela não é tão, a gente pode falar, tão rigorosamente necessário isso, porque você vai deixar esse distanciamento em função das cotas, tá? Quando isso existia, é quando você fazia as projeções à mão livre, que você ia colocar o ponta seca do seu compasso nessa posição, abrir a outra ponta até aqui e traçar. Aqui para fazer a posicionamento correto da vista. Aí eu colocava a ponta seca novamente aqui, abria até aqui, traçava. Se eu unisse esse ponto a esse, era a mesma distância desse a esse. Então, existia esse distanciamento correto porque você usar outras ferramentas para desenho à mão livre, no caso, compasso. Tá? Ou você fazer pela técnica do transferidor, eu vou mostrar para vocês, que você é deslizando um transferidor sobre o outro para fazer as linhas posicionadas em função do elemento. Então, antigamente, quando você usava esses recursos, essas distâncias eram similares, eram iguais.
Hoje em dia, como a gente usa o software, esse distanciamento aqui ele pode ser representado apenas em função da número de cotas que eu vou ter ali dentro. Às vezes eu tenho que deixar um espaço maior do que outro, porque tem mais espaços de medidas. Por que isso, professor? Para você deixar o tamanho do seu desenho uma proporção também da folha que fique bacana e fácil a leitura. E, professor, Opa, pois não? o SolidWorks, ele já vai entregar para a gente as vistas todas detalhadas, ou a gente vai ter que levar até o CAD e fazer isso lá? Não, vamos lá. Primeiramente, o SolidWorks ele é um software CAD também. Quando você fala CAD, você se refere ao AutoCAD, né? Esqueçam o AutoCAD da vida de vocês. Nada contra o Autodesk, nada contra o AutoCAD, tá? Mas nós da mecânica, produção, automação, o AutoCAD ele não é um software, não posso falar assim, muito amigo. O SolidWorks é mais amigo seu do que eles, entendeu? Ele vai gerar para a gente as vistas. Só que assim, ele tem a ferramenta para você gerar. Você tem que saber gerar, entendeu? Sim. Tem até a forma automática de você gerar automático, gerar as cotas automáticas, mas tem que seguir uma sequência para isso acontecer. Ele não associa tudo do nada. E aí você vai fazer o correto posicionamento. Por exemplo, se eu colocar lá determinada uma vista frontal no SolidWorks aqui, e aí eu peço uma lateral, ele vai me dar essa lateral direita, um exemplo. Tá? Eu posso escolher direita ou esquerda. Só que o software não sabe se ela vai estar desse lado ou desse. Ele permite você mexer ela. Entendeu? E aí você tem que fazer o correto posicionamento. O usuário, ele tem que ter um grau de conhecimento também. Tranquilo? Show, tranquilo. Aqui uma curiosidade para vocês, são algumas peças que são representadas em apenas duas vistas, tá? Primeiramente, dificilmente existe uma peça representada em apenas uma vista. Na verdade, nunca vi, não existe. Porque você não tem todas as informações em apenas uma vista. Existem técnicas de representação de uma vista, mas com expressão ou legenda que a gente fala, né? Informativa, falando de espessuras. Por exemplo, se você vai pegar uma chapa, tá? E vai representar ela tecnicamente, você vai fazer lá, por exemplo, a vista frontal dela, que vai ser a geometria dela, e ela tem uma espessura homogênea. Em vez de eu colocar essa vista da espessura, que só vai me trazer a informação da espessura, eu posso trazer por escrito, espessura tal, daquela peça. Consequentemente, ela tem homogeneidade naquela espessura. Quando a gente for falar de cortes, em outra aula, a gente vai ver esse detalhamento de apenas uma vista, mas ele não é uma peça que só pode ser representada 100% em uma vista, isso não existe. Todas elas precisam pelo menos duas vistas. E aqui são alguns exemplos. Por que duas vistas? Se você pegar aqui uma pirâmide e determinar essa como frontal, veja que a vista frontal e lateral dela são iguais. O que diferencia é a frontal e a superior. Então, se a vista frontal e lateral são iguais, as informações que eu tenho na vista frontal são as mesmas que eu tenho na vista lateral. Então, não tem necessidade. As cotas que eu vou usar aqui, eu poderia usar aqui. Então, basta duas vistas. Mesma coisa no cilindro, tá? Ok? Já essa pecinha aqui, ela usa três vistas, né? Ó, se você observar, na verdade, por duas vistas daria certo também. Porque todas as informações, ó, de altura e largura e profundidade, todas as vistas eu tenho aqui na minha peça. Ok? Outras peças de literatura, isso aqui, como são livros muito antigos, pessoal, acabou ficando na mesma espessura, mas essas linhas aqui entre os elementos são apenas linhas de chamada, era para elas serem pontilhadas e mais finas, né? mais claras em relação à geometria da peça, mas são as duas vistas sendo projetadas. Aqui já são peças em três vistas de projeção, obrigatoriamente precisa da terceira vista, porque existe uma diferenciação de algumas características da peça, tá? Para você saber alguns detalhamentos do elemento. Por exemplo, se eu pegar essa vista aqui, se eu olhar ela nessas laterais, frontal e lateral, eu não faço alguns níveis de detalhamento. Isso aqui até consegue fazer, se o cara for
muito projetista. Mas essa aqui, se eu pegar, por exemplo, só a vista frontal e a superior, eu não consigo ver que essa aresta ela é inclinada. Eu só vejo essa inclinação na lateral. Se eu pegar esta e esta, eu não consigo ver o detalhamento das demais, aonde ela passa, onde ela não passa. Então, existem sempre uma outra vista lateral que vai trazer um detalhamento a mais. Geralmente é um detalhe a mais, ou dois, que vai fazer a diferença. Tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando a gente falou desde a primeira aula lá, que qualquer desenho lá é estratégia, a estratégia começa aqui também na hora de você pensar como detalhar a sua peça. Então, dependendo da vista que você escolha como frontal, a decisão que você vai colocar ali para representar a sua peça pode ter uma consequência de necessidades de 3 ou de 2 vistas apenas. Então, veja que é a mesma peça, tá? Só que aqui, a vista frontal deles, escolhida, foi essa onde está o ponteirinho vermelho ali. Então, foi feita a vista frontal. Então, quando você olhava da esquerda, fazia essa projeção na direita. Se eu pegasse somente essas 2 vistas, eu não conseguiria detalhar toda a peça, porque apenas na vista superior eu iria conseguir ver essa parte abaulada. Tá? Somente nessas 2 eu não ia poder ver, porque eu não ia conseguir ver a geometria do furo. Então, aqui eu preciso dessa vista para ver o furo, nessa eu preciso dessa vista para ver o abaulado. Então, aqui é uma peça que eu preciso de 3 projeções para representá-la? Sim e não. Com 3 você representa. Mas se a vista frontal fosse essa lateral aqui, né, que inicialmente era na lateral, mas agora é a frontal, está representada aqui, uma vista superior dela já faz a projeção dessa parte curvilínea aqui na frente, né? Ou seja, nessas 2 vistas é o detalhamento completo e suficiente da nossa peça. Então, a escolha... Olha o Gabriel falando que sofreu muito no AutoCAD. Você vai sofrer no Solid também, mas você precisa... Treinando não é mais sofrimento, né? Precisa praticar. Você consegue gerar todas as vistas necessárias aí do elemento. Legal? Aqui vamos falar só apenas de linhas de simetria, linhas de centro. Não é muito utilizado. Isso aqui você via muito no desenho técnico à mão livre, né? Porque quando você fazia o desenho à mão livre e tinha muito detalhe, você começava a usar recursos, né, normativas a fim de facilitar a sua vida. Então, por exemplo, se eu tinha esse tijolo, vamos só chamar ele aqui, esse bloco com esses 2 furos similares, e todas as distâncias desse lado foram similares a esse, eu fazia todo o detalhamento de um lado e colocava uma linha de simetria. Ou seja, esse outro lado seria igual. Como o software facilita essa leitura, essa interpretação, muitas dessas linhas a gente acaba não usando mais. Então, a gente faz a dimensão nas 2 partes, distanciamento entre eles, até mesmo porque, muitas vezes, ou antigamente, essa peça ela seria feita convencionalmente. E hoje em dia, não, a gente pode usar de programação para fazer uma peça, para uma impressão 3D, um centro de usinagem. E aí, esse detalhamento não tem necessidade de fazer a linha de simetria. Você vai precisar de outras medidas convencionais e não convencionais, que a gente chama, né, para chegar à sua medida, ok? Quando a gente for falar de cota, a gente vai aprender o que é convencional ou funcional, né? O que é uma cota funcional e o que é uma cota não funcional, tá? Cota funcional, só para vocês entenderem, determina a geometria da peça. E não funcional, ela está ali na peça, só que ela não influi em nada, né? A gente vai precisar, muitas vezes, dela apenas para um outro detalhamento que não está diretamente associado à composição da peça, mas sim para a fabricação, para detalhamento, ok? Aqui é uma forma de você representar os elementos por meio das vistas. Como assim? Em questão de uso de ferramentas. Ah, professor, eu não tenho compasso. Não tem problema. Se você não tem compasso, existem outras técnicas que vocês vão aprender aqui. Com o compasso, como eu mostrei para vocês. Então, quando a geometria da peça ela é representada nas vistas, ela segue as mesmas proporções. Então, veja que essa aresta aqui, ó, está alinhada com a aresta inferior. Lateral a mesma, inferior aqui também com esta. Ou seja, existe uma proporção de altura e largura da peça, tá? E a profundidade. Então, esse pontinho aí, onde está o ponto vermelho aqui do mouse, ele é a ponta seca do compasso.
Então, eu tenho a primeira vista frontal. Quando eu faço a minha vista frontal, eu faço ela dentro do meu papel, com as minhas características, meu posicionamento. A partir dela que vão surgir as outras vistas. Então, basta eu pegar a minha régua, fazer o prolongamento dessa linha, tá? Ela pode passar aqui um pouquinho, faço o prolongamento dessa minha outra, passa aqui um pouquinho, tá? Que coloco minha ponta seca do compasso aqui, abro uma certa distância e marco. Mesma coisa, quando eu fiz isso, se eu sei o comprimento da minha peça, eu posso colocar ela aqui, tá? E aí faço a marcação. Ou seja, eu sei que essa é a distância da profundidade. Determinei essa distância daqui para cá é a mesma, deste ponto para este ponto. E, consequentemente, vai ser a mesma, deste ponto A até esse outro ponto aqui. Então, se eu abrir meu compasso, ó, essa distância aqui que ele vai traçar é a mesma, basta eu fazer o prolongamento da minha linha. Ou seja, você vai fazendo os rebatimentos da sua peça. E aí vai determinando a geometria completa do elemento. Pessoal, uma coisa que eu não falei antes, comentei, mas não expliquei. O que é vista aresta preenchida e o que é essas linhas pontilhadas? A aresta preenchida, ou a linha preenchida total, maciça, que a gente chama, é as arestas visíveis da peça. Então, quando eu pego essa peça aqui nessa lateral, eu consigo ver essa linha, consigo ver essa, todo o contorno dela aqui, né? Ó. Então, está aqui representado ó, maciçamente todo o contorno. Ah, mas tem um furo aqui dentro. Se eu olhar nessa vista lateral, eu não consigo ver esse furo lá dentro. Se eu não consigo ver, mas ele está lá presente, eu tenho que tecnicamente representá-lo de forma pontilhada. Professor, por que eu preciso representar o que eu não vejo? Porque ele representa a documentação técnica. Em que sentido? Se eu olhar somente aqui, veja que esse fundo e esse fundo têm a mesma cor. E se esse furo não for passante, se ele for cego, ele tiver só uma profundidade, onde eu vou ver isso? Aqui na vista lateral, em pontilhado. Ah, mas não tem como eu trazer esse furo para uma vista aparente? Existe técnicas que nós vamos aprender nas próximas aulas, que seria o corte. Eu aplicaria um corte aqui na vista, e aí o que é oculto se torna aparente. Tá? Mas a gente vai aprender isso depois. Mesma coisa superior. Eu não vejo furo aqui, ó. Eu vejo apenas as arestas ocultas, que são as arestas internas do furo. Já esse rasgo que ele tem aqui na frente, esse entalhe aqui, ó, né? Na lateral eu não vejo ele. Então ele vem aqui ocultamente representado. Já nesse aqui superior eu vejo todo o detalhamento desse entalhe. Legal? Mas aqui eu faço o complemento ou a representação com o meio do compasso. Sem o compasso, vou fazer com o esquadro. Para fazer com o esquadro, mesma ideia. Nós vamos fazer aqui a nossa vista frontal, já numa proporção que a gente vai colocar, e as demais vistas lateral, superior ou inferior, elas vão ser uma consequência da nossa vista frontal. Então, você vai pegar lá, primeiramente, traçar uma linha 45 graus da nossa peça. Professor, como eu traço uma linha 45 graus se eu não tenho um compasso, se eu não tenho um esquadro? Você pode fazer esquadro com papel. Como assim? Existem dobraduras que você faz no papel que você faz os 45 graus. Então, se eu pegar lá uma folha de A4 e pegar uma das pontas dela e colocar a aresta superior paralela à aresta lateral, ali eu faço uma angulação de 45 graus. Basta eu colocar a ponta, né, o vértice aqui, eu tenho traçar ali os meus 45 graus. Então, vocês podem procurar aí, existem técnicas de dobra de papel que você faz as geometrias dos esquadros. 45, 60, 30 graus, tá? Bem bacana. Então, você vai colocar lá, traçar os 45. Qual que é a diferença aqui? A projeção, ó, essa linha, quando eu projeto ela aqui, que ela vai ter o comprimento em função da largura da peça, mas se eu fizer um prolongamento onde ela tocar aqui a minha aresta de referência inclinada, se eu projetar ela 90 graus para cima, ela vai fazer a mesma distância que tem desse elemento. Ah, mas qual que é esse comprimento aqui? É esse mesmo? Não. Aqui é a profundidade, aqui é a altura. A altura ela vem lá da vista frontal. Então, você vai pegando o detalhamento dos seus elementos. E você vai fazendo o prolongamento. Ah, para essa aresta oculta ficar na mesma posição que essa. Olha lá, a projeção. Ó. Prolongo ela até bater aqui no pontinho e subo ela e fazendo a projeção. Ou seja, existem diversas formas e técnicas para vocês fazerem isso. Ok? Tranquilo? Falamos sobre o nosso assunto.
E agora eu vou fazer umas perguntas a vocês em relação ao que a gente discutiu hoje, tá? Então fiquem atentos aí para responder ou pelo chat ou pelo áudio mesmo. Temos aqui uma peça na isometria. Temos aqui diversos detalhamentos dela, diversas características. E aí eu pergunto a vocês, na ideia de vocês, na decisão de vocês, para determinar a vista frontal da peça, deve-se escolher a vista que apresenta maior número de detalhes. Qual seria a vista frontal da nossa peça? Essa ou essa? Consequentemente, né, ó, vamos chamar essa aqui de 1. Essa 1 seria essa vista do centro aqui, né, ó. Essa lateral aqui seria, essa outra aqui seria 2, tá aqui ela, essa daqui de cima seria essa aqui, ó. Para vocês, qual seria a vista frontal aí dessa peça? Acho que a 3. Essa aqui? Essa mesmo. Legal. Uma ideia. Tem mais alguém? Vamos lá? Eu acho que é a 1. A 1. Essa primeira aqui. Vamos ver por arestas, né? Ó, teria 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9. Desculpa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu teria, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 arestas, já dá menos, né? Pessoal, se você observar aqui, vamos trazer algumas características bem interessantes. Poderia ser à vista. Primeiramente, você como projetista, o ideal seria mesmo, tanto essa ou essa ser como vista frontal, não estaria errada, nenhuma das duas, tá? O que é mais interessante você observar elas aqui? Veja que essa primeira vista, ela traz um detalhe que nessas duas não tem. Alguém sabe me dizer o que é? Altura e largura? Não, altura e largura ela tem em uma e tem na outra aqui, né? Aqui a altura, ó, daqui para cá. Largura eu tenho aqui, né? Profundidade. Ela traz uma informação. Ela traz aquele negócio, né? Aquela parte menor. Calma aí. Um por vez, por favor. Vamos lá, Diego. Rapidinho, Neto. O Diego. Ele traz aquela parte ali da esquerda que é menor. Dá para distinguir melhor. Esse rebaixo? Esse rebaixo, ele está escondido aqui, né? Mas ele está aqui. Calma aí, vamos lá. O Neto tinha falado? Ele traz o ângulo daquele corte ali, né? Pronto, legal. Olha que interessante. Em nenhuma dessas vistas, a gente consegue identificar essa angulação, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a região angulada, ó. E aqui é a região angulada. Tá vendo? Ou seja, essa aqui, ela traz mais informações do que essa. Ah, mas aqui ele detalha esse elemento. Mas veja que todas as arestas aparentes aqui estão aparentes aqui também. Entendeu? Mas aqui, ó, também tem a aparência aqui da inclinação. Mas ela não mostra a inclinação. Particularmente eu, André, usaria essa aqui como vista frontal, tá? Mas não está errado se você usar esta aqui como frontal. Não está. Tranquilo? Logicamente, para o completo detalhamento dessa peça, você teria que usar essas 3 vistas. Ok? Você teria que usar ela nesses 3 elementos. Não tem como você representar essa peça em apenas 2 vistas. Ok? Se eu pegar somente essa e essa, eu tenho muita aresta oculta aqui, que eu não faço o completo detalhamento dela aqui. Né? Ó, muitas geometrias nós vamos ver por aqui. Tá? Bem bacana, hein? Legal, vamos lá. Temos aqui outra peça representada nas 3 vistas e perguntamos o item A, item B ou item C. Qual que representa a perspectiva isométrica correta dessa peça? Qual vocês acham que representa? A, B ou C? C. Legal. Cuidado, às vezes a gente tem que ter como noção algumas proporções, que é justamente o que acontece aqui. Se você olhar esse desenho, qual que é a minha vista frontal aqui, né? Ó, é esse perfil, vamos falar um H deitado ali, né? Um I, vai, eu vou falar que é um I, na verdade. H deitado é complicado, né? É um I.
eu tenho essa vista nas três. Se eu pegar aqui a vista lateral, as três vão ter a mesma vista lateral. Se eu pegar a superior, as três tecnicamente vão dar a mesma vista superior. O que vai mudar de diferença? É a proporção no comprimento dessa aresta aqui, ó. Só um instante. Aqui, ó. Esse comprimentozinho aqui, ó, que aqui ele tem um comprimento muito superior. Aqui é como se eles fossem iguais, tá, ó. E aqui você vê que tem uma pequena diferença, né, ó, entre um lado e esse outro aqui. O comprimento tem diferença, não são proporções. E é justamente esses detalhes que trazem as vistas, tá? Que muitas vezes aqui, ó, em função da isometria, pode passar despercebido que um lado é maior do que o outro, tá? Só apagar aqui, né? Cadê meu ponteiro? Ponteiro. Então temos aí, ó, a marcação no item C. Legal? Professor, não acertei, ó. Calma, dá tempo, a gente vai estudar, vai fazer vários exercícios que você vai tendo conhecimento. Agora é diferente. Nós temos uma peça na isometria e perguntamos, ela é representada nas vistas frontal, lateral, esquerda ou direita? Na vista frontal, lateral e superior. Ela está representada no item A, item B ou item C? Essa é a nossa peça na isometria. O item C? C de novo. Legal. Seria o C mesmo. Vou mostrar o porquê para vocês. Aqui também vai entrar aquela caracterização que a gente falou na peça antecessora, que foi a da vista inclinada. Primeiramente, se você olhar essa peça aqui, usando essa aqui, ó, como a vista frontal, exatamente, a vista superior. Se olhar essa vista aqui como frontal, veja que nas três ela é igual. Se uma das três está certa, então as três estão certas. Se eu pegar essa vista lateral aqui, ó, e representar, ela é igual nas três, ó. Né? Exatamente. E aí, se eu pegar a superior, olha aqui a geometria superior, ó. O que faz a diferença é esse canto vivo aqui, ó, nessa extremidade. Olha, tá o ponteirozinho vermelho agora, ó. Ó, a primeira, ela é inclinada. Se fosse inclinada, seria uma linha dessa aresta para essa aresta aqui, ó. Ali, ó, né? Ah, aqui ela é abaulada, então teria uma curva aqui. Não, ela não tem uma curva, ela tem um canto reto, ó. Tá aqui ela, ó, canto reto. Tá? Por que isso? Olha que interessante. Justamente a vista superior que diferencia as demais vistas. Ah, professor, se ela traz esse detalhe, por que então ela não é a vista frontal? Porque também, ó, nós temos um plano inclinado aqui. Esse plano inclinado, ele não está nem na lateral aqui, nem na superior, ó. Veja que a projeção é igual. Como eu vou saber que isso aqui é um plano inclinado nessa vista? Não tem como. E nessa também não tem como. Ah, mas tem as arestas aqui, poderia ser só um rebaixo, né? Então, esse detalhamento inclinado ele veio na frontal e esse detalhamento aqui ele veio na superior. Legal? Opa, novamente essa aqui, hein? Temos agora, ó, as três vistas. E aí temos a peça A, peça B ou peça C. Qual é a isometria correta da peça apresentada abaixo? B. B. Legal. Os demais colegas que, se tiverem dúvida, sempre são detalhes. Vocês têm que observar o detalhamento. O que muda se eu pegar essa vista frontal dela aqui e for desenhar ela, tanto essa quanto essa, pessoal, a C vai ser descartada já já, porque eu vou falar por quê. Essas duas, elas geram a mesma vista frontal. Se eu for fazer uma vista lateral dessas peças, tanto dessa e dessa, a diferença entre A e B seria que essa aresta aqui, na A, seria pontilhada, porque aqui ela não é visível, tá? Ela seria pontilhada, então aqui teria que ser pontilhado para ficar oculto, não é isso aqui, mas ele é aparente. O que diferencia também é aqui na extremidade, ó. Se fosse a peça A, aqui seria aberto, e o fechamento seria de outra forma aqui. Como ela está fechada aqui também, ó, então eu tenho uma aresta aqui,
Então, ela tem material desse lado. Aqui ela não teria material, né? Ela ficaria essa vista superior assim, né? Ó. Pessoal, logicamente aqui eu desenho a mão livre, fica meio feio mesmo, tá? Umas dessas. Mas ela não teria essa ligação aqui na ponta, né? Seria ela aberta. E se eu fosse fazer essa lateral dela aqui, a lateral dela era ter a mesma geometria que essa de cima, só que essa aresta ela seria pontilhada, porque ela é oculta. E o que diferencia a B da C é só essa proporção aqui, tá? Ó, em relação a esse comprimento, em relação aqui ao representado. Questão de proporção, ok? Pessoal, se alguém não concordar, tiver dúvidas, pergunte. A hora é agora, não é lá na hora da atividade avaliativa, beleza? Só um instante. Então aí, ó, item B tem um gabarito lá para vocês, junto com o material. Legal. Ah, isso aqui é bacana, isso aqui é para dificultar, parece aquela prova do Detran, quando você vai tirar a carta do motorista, né, que os caras querem complicar a gente, o psicotécnico, né, não. Vocês são técnicos para fazer essa leitura. E aí eu pergunto a vocês, ó, só para dar uma orientação, calma aí. Eu vou chamar aqui, ó, de A, B, C, D, vou chamar aqui de E, tá, ó. Aí F, G, H, só para a gente se orientar. Então, por exemplo, a peça 7, ela estaria onde? No A, no B, no C, no D, no E, no F, no G ou no H? Peça 7, olha, o Thiago falou A. Então, aqui seria a peça 7, né? Vamos anotar aqui. Só mudar minha corzinha aqui. Então, aqui seria a 7. Legal. A peça número 8. Ela estaria onde? Para vocês. G, A, B, C, D, E, F, G. Legal. Vou colocar aqui o 8. Tá? Qual mais? A peça número 9. Letra D. Pronto. Pessoal, o que nós estamos observando aqui? Características geométricas. Por exemplo, essa peça 9, né? Ela tem uma aresta inclinada aqui. Então, essa vista lateral é um triângulo, praticamente, né? Ó, tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui. Pô, legal. Mas se eu olhar agora na vista frontal, ela tem um rasgo, né? Ó, ela não tem um furo. Essa aqui ó, é fechada em cima e tem um furo. Essa aqui não, ela é aberta. Opa, olha lá. Então, aqui seria a nossa 9, né? Legal. Peça número 10. Veja que ela tem uma característica bem legal aqui ó, na lateral, ó, né? Abaulado. Legal. A, B, C, D, E, F. Então, aqui seria a nossa peça 10. Peça número 11. Aqui. Pronto, olha lá, inclinado, né? Ó, com furo, que a gente falou. Legal. E a peça número 12. A última aqui. Legal. Então, vejam que é tudo interpretação de desenho. Pessoal, essa questão aqui, que a gente fez, essa aqui, e eu vou mostrar, acho que uma dos anteriores foram tiradas de concurso público. Foram provas de concurso de interpretação que entra não na parte psicológica, mas na parte técnica de conhecimento, tá? Então, aqui eu vou passar o slide, vai ficar sobreposto as respostas. Opa! Mas eu apago aí a minha marcação, mas tem aí a marcação, ó. Então, o 7 que a gente marcou aqui como 7 está certo, ó. A 9, a 12, olha, a 8, a 10 e a 11. Só apagar o olho. Teria aqui as respostas, legal? Estão compreendendo a lógica? Interpretação, tá? Nós agora estamos vendo essa questão de interpretar. Nós também teremos que fazer a representação. Vamos chegar já lá. Isso aqui também é prova de... Opa, foi mal. Aqui. Essa aqui também é prova de concurso, tá? Esse detalhamento. Aí também é muito usado no desenho técnico, em questão de representação de superfície para acabamento. Então, por exemplo,
Quando eu vejo aqui na isometria, tá? Aí eu vou marcar aqui para vocês com um ponto do mouse e vou perguntar. Por exemplo, essa face aqui, ó, esse quadrado onde está um ponto vermelho internamente, ele é representado nas vistas por alguma letra? Se sim, qual? Se não, não, né? Vocês falam. Vocês conseguem entender a lógica. Quando eu vejo nessa direção, eu vejo essa superfície aqui, ó. Essa superfície recebe alguma letra nas vistas? Legal, Ramon. Qual seria a letra? Letra E. Legal. Essa aresta aqui, ó, justamente essa aresta aqui, ó. Tá? Essa aqui de baixo, ó. Que letra seria? D. Legal. E essa aqui, ó. Que letra seria? Que tem a U aqui, né? Que letra seria ela? Legal. Não tem letra. Ela tá aqui, ó. Ela não está representada. Essa inclinada aqui, ó, como se fosse a parte interna curva aqui, ó, do Ralph ali, né? Ralph Pipe ali. Qual é essa? Letra F, legal, tá aqui, ó. As duas superiores aqui, ó, B, C, e essa aqui de baixo seria A. Aonde isso se encaixa num desenho técnico? Você pode receber uma peça, aonde lá fala que ela deve ser pintada, mas a geometria F, por ser um elemento de apoio mancal, não recebe pintura. E aí ele fala onde a superfície F, aí ele só colocaria um desenho técnico lá, aqui, ó, o F. E aí você sabe que essa região abaulada, ela não recebe pintura. A pintura estaria nas demais arestas, para acabamento da peça, mas aqui que vai apoiar algum elemento específico, ela não recebe pintura. Ou não recebe uma galvanização, ou você tem uma peça lá com um certo nível de detalhamento, aonde a aresta E tem que ser uma cor e a aresta D tem que ser outra cor. Tá? Ou seja, você tem a identificação no desenho técnico e lá na sua legenda você vai ter as observações e vai vir essa parte de acabamento, entendeu? De superfícies. Legal? Olha aqui. Caramba, complexo essa, hein? Não, é muito simples. Vou perguntar a vocês. Olha lá, olha o pontinho vermelho, ele está dentro de uma superfície. Que superfície é essa no desenho? Superficial, acredito. É, legal. Exatamente. Dúvidas? Olha a geometria dela aqui, ó. Né? Bem particular aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Né? Interessante. Agora eu vou confundir vocês. E essa aqui, que é um retângulo. Quantos retângulos tem ali? Um monte. Essa aqui tá pontinho vermelho agora? Acredito ser a C, professor. A C? É. Não seria A, não? Não, é a C mesmo, tá certo. Como que eu sei que é a C? Tô vendo de cima a minha peça, né? Se eu tô vendo de cima, onde a vista de cima fica? Embaixo. Embaixo, que tem aquela geometria, seria a letra C. Tá? Essa geometria aqui agora, ó. Qual seria? A geometria, qual a letra, né, dessa geometria? Ah, legal. Isso aqui foi prova de concurso também, tá? Eu não lembro qual desses 3 itens, mas um deles foi de concurso. Se eu não me engano, essa é a próxima agora aqui, ó. Essa aqui que caiu numa prova, acho que foi da Polícia Federal, se eu não me engano. Eu devia ter colocado a legenda aqui de onde eu tirei as questões. Aqui é muito interessante que ele pergunta sobre os planos inclinados, né? E lá ele perguntava, tipo, ele dava uma marcação aqui. Esse aqui que eu estou agora, ele é o plano A ou plano B de inclinação? Plano B. Plano B. E aqui seria o plano A, né? Superfície A, na verdade, né? Esse é o B, esse aqui é o A. Legal. Show de bola. Estão interpretando muito bem. Então, tranquilo para a gente pular para uma outra fase. Que fase? Desta peça. Opa! Desta peça. O que é isso? Temos aqui agora uma peça na isometria, tá? Aonde nós precisamos fazer o detalhamento técnico da mesma. Em que sentido?
em sentido das vistas. Quando eu pego uma peça na isometria e preciso representá-la tecnicamente, eu vou representar o que nela? Eu vou determinar uma vista sendo a frontal e vou desenhar as demais vistas, lateral esquerda, direita, superior, inferior, quais eu julgar necessário para o completo detalhamento da peça. Ah, professor, mas aqui qual que eu escolho? Uma frontal, ou uma superior ou uma inferior para detalhar melhor? Aí você vai ver quais vão representar mais arestas visíveis, quais se representará mais arestas ocultas. Quanto mais arestas visíveis, melhor, né? E aí você vai fazer a decisão de uma lateral esquerda, uma direita, de uma superior, de uma inferior, tá? Qual vai ser sua frontal, qual não vai ser, e assim por diante. Coloquei para vocês, está aqui, o PDFzinho. Opa, ele abriu aqui na outra tela. Tá, tudo está dentro lá do AVA, tá? Opções. Inicialmente, interpretem isso como uma opção de luxo, que na vida real não existe. Você ter a peça aqui como se ela estivesse na sua mão para você pegar e girar ela, é um PDF 3D. E você girar ela e verá, ó, como é detalhado desse lado, o furo aqui, ó, aqui, ó, essa é a geometria dela, e aqui, ó, opa, ó, o furo de um lado aqui é diferente do outro, dá um zoom aqui, ó lá, ó, né? Opa, então eu preciso me preocupar como detalhar isso, né? E tal. Ou seja, nós temos uma pecinha aqui quase que simétrica, tá? Para fazer o correto detalhamento da mesma. Nesse momento, nós não estamos preocupados em proporção ainda, tá? O importante dessa atividade é vocês terem a ideia do que representar nas vistas. Coloquei aqui no segundo slide as geometrias, as dimensões dessa peça. Tá? Por que eu fiz isso? Para você ter uma noção de proporção em relação ao desenho. Professor, eu não tenho nem noção de como fazer essa proporção. Dentro do AVA, vou abrir o AVA aqui, ó, eu coloquei aqui na inicial papel milimetrado, tá? Na aba inicial aqui, ó. Quando você baixar esse papel milimetrado, tem tanto em Word aqui, em DocX, quanto PDF. Se você abrir ele aqui, ele é o papel milimetrado, que você pode imprimir, tá? Então, ele tem aqui, ó, quadradinhos de 1 por 1 milímetro, faz a matriz, tá? Para que serve esse papel milimetrado? É justamente para você fazer a proporção. Se, por exemplo, eu vou adotar... Calma aí, só um instante. Vou adotar essa vista aqui, eu preciso fazer essa vista aqui que tem o tridente aqui, né? Ó, como se fosse o garfinho. Opa, não é a resposta ali, é a resposta. Não quero mostrar a resposta agora, não. Essa aqui, a proporção que eu vou usar nesse comprimento aqui vai ser a mesma desse. Quando eu vier para o papel milimetrado, eu abri ele. Vou abrir ele aqui. Eu posso usar, tipo, uma proporção dessa para um garfinho, lá do outro lado eu uso a mesma proporção. Então, o papel milimetrado, ele ajuda nessa informação. Professor, não tenho como imprimir aqui em casa. Não tem problema, você vai pegar uma folha normal, A4, e vai desenhar nela. E aí vai pegar as proporções, vai fazer umas marcações para fazer as proporções. Primeiro grande conselho que eu dou para você fazer a representação técnica de um objeto. Olhe o tamanho da folha. Isso é uma coisa muito interessante. Então, vamos diminuir ela aqui. Olha o tamanho da folha. Veja que ela tem bastante espaço. Por que eu vou fazer um desenho? Pessoal, vou abrir ela aqui fora só para poder riscar ela. Só um instantinho. Pronto, aqui. Por que eu vou desenhar a minha peça usando bem geometria pequena, pequenos espaçozinhos, e vou desenhar ela somente nessa região? Aqui não riscou, só um instante. Calma que a gente se adequa aí. Já já vou falar do Solid, não é ele agora. Quero essa minha pasta. Mais fácil eu vir aqui no AVA e baixar o papel Doc, mostrar essa minha pasta, abrir ele aqui. Muito mais fácil.
Então tá aqui. Por que que eu vou usar uma pequena parte? Não dá. Eu estou tentando aqui, mas vai dar por aqui, ó. Eu estou usando a ferramenta errada, pessoal. Só um instante. Tá aqui nossa folha. Por que que eu vou desenhar toda a nossa peça só nesse quadradinho aqui, ó, se eu tenho uma folha completa? O ideal é vocês usarem todo o campo de recurso. Como assim? Então, quando eu for desenhar a minha geometria, eu vou fazer uma estratégia de desenho, aonde eu vou pegar mais ou menos as proporções. Eu sei aqui na minha peça aonde ela tem essa geometria, aonde ela tem essa e qual é a outra que eu vou usar. Vou adotar pequenos valores, vou distribuir no meu papel. Quando eu faço isso e vou lá para o meu papel, eu sei que... Só um instante. Eu posso usar essa área aqui para uma vista frontal, talvez essa outra área aqui para uma vista lateral. Por que só uma lateral? Porque uma lateral e outra são iguais. O que diferencia são poucas coisas. E essa vista aqui para a minha vista superior. Ou seja, veja que eu distribuí no papel todos os desenhos, todas as vistas, a fim de ficar uma proporção maior, facilita eu desenhar, que nós vamos fazer à mão livre, e facilita eu interpretar as partes, né? Ou seja, inicialmente é um ganho para você ir ganhando lá experiência, expertise na hora de fazer o seu desenho. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Não peguem uma folha desse tamanho e desenhem tudo que a gente falou somente nesse espaçozinho. Vai ficar muito pequeno, difícil de detalhar, complicado para você. Use o espaço, vai distribuindo. Professor, vou fazer essa atividade em casa. E como eu vou saber se ela está certa? Primeiramente, pessoal, essa atividade não é para entrega, ela era para o conhecimento e exercício de vocês, tá? Como que eu vou saber se ela está certa ou não? Você vai consultar o seu melhor amigo. Quem é o seu melhor amigo? SolidWorks. Professor, não instalei o SolidWorks ainda. Está chegando a licença para vocês, fiquem tranquilos. No SolidWorks, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa peça. Como que eu desenharia essa peça no Solid? Eu vou desenhar aqui rapidinho, pessoal, só para vocês acompanharem. Eu não vou ficar explicando recursos, porque não é nossa aula de recursos hoje, tá? De ver como fazer a peça. Vou desenhar rapidinho aqui, só para ficar na tela aqui um pontinho vermelho aqui, ó, só apagar ele. Só para vocês entenderem ali, em questão de proporção de características. Então, por exemplo, quando eu pegar aqui o nosso desenho técnico, eu vou usar essa vista aqui, ó, como uma vista com maior número de detalhes, tá? Então, eu vou pegar ela aqui, vou pré-estabelecer ela aqui. Então, eu vou vir aqui em esboço. Não é o objetivo da nossa aula aprender a usar o SolidWorks agora. Eu quero mostrar só como usar a ferramenta para mostrar a peça de forma correta para vocês. Então, eu vou traçar uma linha aqui, aqui, aqui. Mais ou menos assim a nossa peça, né? Ó. Olha aí, já temos quase a peça pronta aqui já, né? Ó. Logicamente, existem outras características. Vamos fazer elas. Antes de eu fazer essas características, eu vou falar algumas particularidades. Eu sei que essa linha e essa são colineares, né? Elas estão alinhadas. Mesma coisa SS, elas estão alinhadas ali no meu projeto. Se eu olhar aqui no nosso desenho, elas estão alinhadas. Legal. Aqui eu tenho uma proporção de 12, 10, 20 e 10, porque o total é 40, né? Então, vamos lá. Então, eu sei que aqui, meu vai ser 10. Aqui também vai ser 10. E eu vou falar que daqui para cá, eu posso colocar tanto daqui para cá 40, como eu poderia falar que esse vão de dentro é 20. Se eu falar agora, ele vai dar um erro. Ele vai falar que é excesso de cota, Não tem necessidade, tá? Então, eu vou suprimir essa aqui. Suprimir não, vou excluir essa aqui, que ele interpreta que já está detalhado. Dimensão, essa nossa de baixo aqui é 12. Pessoal, está desalinhado, né? Opa, nosso zero máquina aqui. Vou deixar ela lá no zero máquina, que o diferencial aqui dessa aresta para cá, ela é quanto? 12 dividido por 2. Eu sei que é 6, mas só para a gente lembrar das continhas. Dos 40, opa, daqui para cá, 40 dividido por 2.
Opa, 40 dividido por 2. Tá ali. Legal, já fizemos as linhas verticais. Estão escuras já, né? Vamos olhar para cima. Olha que interessante. Aqui eu tenho um raio de 30. Uma altura de 40. Então, 40 mais 30. E daqui para baixo eu tenho quanto? 100. Opa, então vamos lá. Dimensão inteligente. Essa nossa altura aqui, ela vai ter o quê? 40 mais 30. Vixe. É isso mesmo, pessoal. Fiquem tranquilos. Eu faço, vixe, essas coisas só para... Só uma coisa. Oi. A cota inferior é 12, né? Mas você colocou 10. Valeu. Foi mal. Show de bola. Olha aí. Tinha perdido minha peça, né? Já ter que fazer ela novamente. Se mandasse imprimir ela ou usinar ela, né? E aí tá no certo. Legal. 100. Essa altura aqui, vamos ver aqui, acho que é 12 também. Eu tinha olhado e esqueci de falar, ó, 12, ó. Aqui. Legal. Dimensão inteligente, ó. Daqui para cá, 12. Professor, eu coloquei quase todas as medidas, mas está azul ainda aqui. Por quê? Quando vocês tiverem dúvida, clique e arrasta. Ó. Cliquei e arrastei. O que falta de cota aqui? Ó, tá vendo que ela está solta? Aqui ela está presa, ela não anda para o lado. Falta uma cota aqui. Quanto dá o total aqui da nossa peça? Vamos colocar bem no meio a cota. Então, eu tenho 100 mais 70, 170. Quanto é a metade de 170? Não sei, mas eu posso fazer aqui, ó, que daqui para cá, quanto vai ser essa cota? Vou abrir um parênteses aí, ó. 100 mais 70 dividido por 2. Pessoal, parece uma continha besta, mas eu quero ensinar para vocês as continhas, tá? Vocês fazerem as contas aqui dentro. Se fosse aqui 87,433 e aqui 20,82. Somatório eu poderia errar. Faz a conta aí que tá certo. Fizemos ela aqui. Resultado aqui, qual que é a espessura dela aqui, ó? 60. Opa, nosso raio 30, né, ó? 2 vezes a informação. Recursos, ressalto estudado, olha ela ali. Ela tem 60. Estratégia de desenho. Se eu fizer o 60 para um lado, onde está meu zero máquina? Está aqui nessa extremidade. Vou deixar ele no centro, ó, plano médio. Ó. Por que isso? Por que eu vou deixar no centro? Porque eu sei que quando eu for fazer o resto dessa peça, eu tenho um furo, 2 furos. Eles estão alinhados com o centro. Então, posso usar a minha referência de centro já para referenciar a peça. Vamos fazer aqui em cima, ó. Temos aqui um fillet. Então, vou pegar aqui a ferramenta fillet de raio 30. Ele vai acontecer aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, ó. Ok. Olha lá o redondozinho. Legal. Temos um chanfro aqui embaixo, ó. Medidas 12 por 12, ó. Tá vendo esse corte inclinado? Vamos vir aqui no fillet, só que abro a setinha, tem chanfro. Chanfro, ele vai ser ângulo e medida? Não, medida, medida. Simétrico ou assimétrico? É simétrico, né? 12 milímetros. Assimétrico seriam medidas diferentes. Aonde? Aqui e aqui, ó. Legal, ok. Opa, estamos representando a nossa peça aí, hein? Bacana. O que falta nela? Furos. Temos um furo aqui passante, ó, diâmetro 25. E aqui, pessoal, temos um outro furo. Nossa, que furo complexo. Não é complexo, é furo com rebaixo. Está representado aqui, ó. Olha que interessante essa descrição aqui na cota. Ele tem um diâmetro de 20 passante total, ou seja, tem um furo de 20 passante, e tem um furo com uma profundidade, diâmetro 35, profundidade de 6. Um furo cego. Ó. Diâmetro, profundidade. Então, inicialmente, vamos fazer esse furo aqui, ó. Aí ele está concêntrico aqui, porque é 40 o centro, né? Ó, 25. E aqui eu tenho um furo passante de 20, com uma altura de 25 no centro. Vou pegar aqui, olha que legal. Eu vou pegar nessa superfície, esboço, estratégia, tá? Vou deixar ela de frente para a gente. Eu sei que eu tenho um furo aqui em cima e um furo aqui embaixo. Geometria depois, referenciamento. Então, eu sei que ó, esse centro, seguro Ctrl, e esse aqui, eles são concêntricos. Ó. Estão no mesmo centro. Que o diâmetro desse furo aqui é de 25. Fiz ele ali. E esse aqui de baixo,
ele está alinhado, ó, perto no ponto, seguro o Ctrl, nesse centro fala o quê? Verticalmente eles estão alinhados, a dimensão dele é de 20, opa, falta o quê? Só essa altura aqui, ó, daqui para cá ele tem 25. Pessoal, olha que interessante, eu desenhei esse plano, tá vendo que esse furo aqui ele está no espaço, ó? Esse desenho do círculo? Não tem problema, porque como os dois são passantes, eu vou vir aqui em recursos, corte, passante total. Passante, ok? Ele vai cortar ali, ó, e vai fazer o furo já na nossa peça. Fica faltando apenas o quê? O rebaixo. Então, vamos lá. Nosso rebaixo ele tem um diâmetro de 35 e uma profundidade de 6. Então, vou selecionar aqui a superfície, esboço. Vou desenhar aqui, ó, o círculo. No mesmo centro, eu já passei aqui, já consigo pegar o centro. Vou abrir. Dimensão dele, 35. Olha lá como ele já está escuro, porque já está preso no centro, né? Está ali ele desenhado. Recursos, corte. Opa, não é passante agora, hein? Ele é cego, com um comprimento de 6 milímetros. Olha lá, ele vai fazer a profundidade de 6. Ok? E aí desenhamos a nossa peça. O senhor fez toda essa peça para quê? Para você corrigir a sua desenho à mão livre. Olha como nós vamos corrigir. Aqui, como eu posso ver essa peça nas vistas? Eu posso vir aqui em vistas, ou orientação de vistas, né? Clico aqui, ele vai abrir esse cubo, como também ele vai abrir aqui para a gente as possibilidades. Ele chama aqui, ó, de frontal, ele chama de lateral esquerda, chama de direita, mas não necessariamente é a vista esquerda, não necessariamente é a vista frontal. Você é o projetista que vai determinar qual é a sua vista frontal. Se eu determino essa aqui como frontal, não estou falando que essa é a frontal certa, não sei. Está aqui, basta eu clicar, ele já vai fazer a minha vista. Ah, professor, mas eu estou vendo a peça maciça. Você vai vir aqui em exibições, ó. Estilo de exibição. E aí você pode colocar ela só as arestas visíveis ou as arestas ocultas também visíveis. Olha lá o pontilhadozinho aqui, ó. E aí você vai ver se a sua vista está representada correta. Ah, eu quero corrigir agora essa minha vista aqui, ó. Tá aqui ela. Olha aí o que é visível e o que é oculto. Ah, mas o que é esse furo? Isso é pontilhado aqui mesmo? Ah, é o furo aqui, ó. Legal, volta para a vista. Por que tem essa linha aqui, ó, maciça? Giro para o lado, é a arestazinha aqui, ó. Então ela tem que aparecer lá no desenho. Ou seja, você consegue representar no documento, aqui, ó, todas as vistas do seu elemento. Ah, eu queria ver de cima, ó. Vem aqui, ó, em vistas, vou clicar aqui. Olha a vista de cima. Caramba, o que eu estou vendo aqui? Ah, olha lá. Aí você consegue ver o que é o quê. Olha aqui a representação do furo. Representação desse outro furo com rebaixo. Olha lá o chanfro aqui em cima, como ele fica, né? Ou seja, você vai conseguir com o software fazer as leituras da sua vista, já com a peça 3D desenhada. Posso voltar para a isometria. Aqui em estilo de exibição, vou colocar material novamente nela. E aqui tem ela maciça. Ah, se eu não mudar o material e olhar de cima, ela vai mostrar. Só não mostra o que é oculto. Tá? Ok? Então, vocês conseguem corrigir. Professor, essa é a única forma do desenho técnico? Não. Isso aqui nós não vamos aprender agora, mas se eu vier aqui no Solid, só preciso salvar essa minha pecinha aqui. Peça 1 aí. Se eu vier aqui em novo, nós estamos desenhando uma peça. Agora nós vamos fazer o desenho. Não é agora, pessoal, só estou apenas mostrando. Vou abrir aqui um desenho. Vou selecionar a minha folha. A gente vai ter aula aprendendo sobre isso. Eu vou pegar aqui a aula A4. Padrão lá da disciplina. Fechar aqui, está aqui nossa folha. Vou vir aqui em vistas. Vou selecionar aqui a nossa peça. Ele já vai me dar todas as vistas possíveis, tá? Ele chama aqui de frontal, ou posso determinar como frontal ou não, essa pode ser minha frontal, eu que escolho, arrasto ela para cá. Quando eu arrasto para cá, basta eu arrastar o mouse para o lado, ele já faz a minha vista. Cuidado, software, ele é americano.
ele vem configurado para o terceiro diedro. Nós vamos mudar a configuração. Por exemplo, isso aqui é a vista de cima, a vista inferior. A vista inferior tem que ficar em cima, a superior embaixo. Então, eu estou só mostrando as projeções aqui, ó, veja que ele mantém um alinhamento, ele faz a isometria aqui, ó, se eu quiser, tá? Questão de exibição. Mas terminou, só dá o ok aqui. Tenho todas as vistas alinhadas. Se eu mexer aqui na vista frontal, veja que todas elas acompanham, ó, a altura como é igual, ó, tá vendo? Olha aqui a largura, ó, como é igual. Então ele faz isso automaticamente. Isso aqui a gente vai aprender depois, tá? Não é agora. Estou só mostrando para vocês. Ah, professor, e como eu mudo de diedro? Só tem que vir aqui na folha, botão direito de propriedades. Ó, ela vai estar aqui, ó. Ah, ela abriu na outra página, foi mal. Folha, propriedades, está aqui. Eu procurando ela estava na outra página. Primeiro diedro, ela veio no terceiro, nossa representação no primeiro. Ah, ele corrige aqui? Já corrigiu. Ó. Ah, não estou vendo as arestas ocultas. É só configurar aqui, ó, para arestas ocultas, olha elas aparecendo. E aí, ele, quando eu mudei o diedro, ele já corrigiu, tá, pessoal? Agora que ela estava vista de baixo, ela está de cima agora. E aqui depois a gente vai aprender a colocar as cotas. Então, que sabia que aqui era um raio de 30, tá lá nosso raio de 30. Isso aqui a gente vai aprender mais para frente. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Vocês pegarem essa peça e fazerem a representação dela nas vistas. Deixei um gabarito aí também para vocês dentro do própria apresentação da aula, tá? Tem todas as vistas. Aí você vai corrigir a sua que você usou se está representada da forma certa, ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Bem tranquilo aqui, André. Legal. Lembrando, por favor, coloquem os nomes aqui no chat, nome, espaço, matrícula, para a gente poder gerar a nossa lista de frequência. Legal, Felipe, tranquilo também. Então, pessoal, peguem essa pecinha hoje, faça a vista dela. Teve dúvidas? Bate uma foto, manda lá no WhatsApp, nosso grupo. Professor, tá certo? Não tá? Estou com dúvida aqui. Nós estamos aí para ajudar. Hoje nossa aula é à distância, mas na prática, no dia a dia lá presencialmente, vocês estariam recebendo um papelzinho milimetrado, cada um na sua prancheta agora, e fariam essa atividade à mão livre lá em tempo real. Não teria o desenho no Solid, né? Nós teríamos desenhado ela à mão livre lá no quadro, e vocês fazendo ela dentro no papel. Tá? Professor, só uma coisa. Opa, pois não, Gabriel? Essa atividade não precisa entregar, né? Não. Okay. Ela é para conhecimento de vocês, é para vocês começarem a exercitar. É bom exercitar, porque logo vai chegar, ó, tá aqui para entrega. E aí não pode errar, entendeu? Né? E aí, professor, pode fazer no computador mesmo? Pode, mas use o computador para corrigir a sua mão, o que você fizer à mão. Vocês têm que praticar um pouquinho a mão também, entendeu? Beleza. Se você estivesse lá no sertão, aí no meio do... tirando essa peça que tinha quebrado de uma máquina instalada, no meio do deserto lá do sertão nosso, sem energia, sem nada. Ah, meu computador tem bateria. Tinha acabado a bateria, tem um celular. Sem celular, você tinha só um papel, um lápis, você tinha que trazer as informações, né? Entendeu? E a gente acha que isso não acontece, acontece, pessoal, demais. Porque muitas vezes você pode até bater foto da peça, ver algumas geometrias, mas a proporção, detalhamento lá, você vai fazer no papel para levar lá para ou confeccionar, ou mandar informação para um fornecedor seu, para um parceiro seu lá, para ele executar, né? E aí substituir a sua peça, ok? O link do grupo, Caio, eu mando aqui agora, só um instantinho. Eu cheguei a mandar lá por torpedo para vocês, mas eu mando aqui agora. Só um instante. Pessoal, mais alguma dúvida? Só configurando aqui. Segue aí o link do grupo, beleza? Do WhatsApp. Qualquer coisa me manda um torpedo, só lembrando, eu mando por torpedo para você. Viu? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, críticas, elogios ou sugestões, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok?
Boa semana a todos. Nos encontramos aí quarta-feira de manhã para dar continuidade à nossa aula. Um abraço a todos. Boa semana. Valeu, professor. Valeu, André. Tudo Valeu, de bom. até mais, gente. Até quarta-feira. Valeu, professor. Até a próxima. Preparação. Obrigadão, pessoal. Um abraço.